Salve pessoal, beleza? Eric aqui. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito de um incidente, mais uma vez, um caso de racismo no futebol. Antes de irmos ao assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, siga as nossas redes sociais, espalhe este canal para os seus amigos, espalhe por aí, enfim, participe desta discussão. Aos fatos. Ontem, durante o jogo entre Bahia e Flamengo, houve aquela altercação entre os jogadores Gerson, do Flamengo, e o jogador Índio Ramírez, do Bahia. Este ato, este incidente é grave por si só, vocês todos já sabem dos detalhes do caso, mas é curioso porque nesta história toda, quem tomou o protagonismo não foi o agressor, o suposto agressor, Índio Ramírez, mas sim o técnico Mano Menezes, que na beira do gramado resolveu desqualificar as acusações, as denúncias feitas pelo Gerson, chamou o episódio todo de malandragem e ainda, em um ato de extremo antiprofissionalismo, Mano Menezes disse que o Gerson merecia tomar bicuda do Daniel Alves, que supostamente é mais malandro que ele. Bom, o que o Mano Menezes fez aqui foi imitar Jesus, não Cristo, o outro, aquele Jesus caído, ex-Flamengo, que atualmente é treinador do Benfica. Vocês hão de se lembrar, eu compartilhei aqui um vídeo, eu acho que até foi o último vídeo, em que o Jorge Jesus esvaziava toda a luta antirracista, alegando que aquilo era moda, algo que está na moda. O que o Mano Menezes fez foi uma outra via canalha, que é desacreditar a vítima. E eu não estou aqui afirmando, como querem alguns negacionistas e que se sentem ameaçados pela luta antirracista, o que por si só é um grande recibo. Eu não estou afirmando que o Mano Menezes deveria tomar partido no calor da hora, mas que diante de uma afirmação tão grave, ele deveria, no mínimo, ter mantido a calma. Afinal de contas, a posição hierárquica ocupada por um técnico de futebol exige esta frieza, este decoro. O jogador eventualmente pode perder a cabeça do técnico se exige mais equilíbrio. Além dessa questão toda, Mano Menezes acabou desmentido pelas circunstâncias, uma vez que o áudio imediato que a Sport TV divulgou a respeito do incidente já indica uma pronta reação do Gerson a partir do momento em que o Índio Ramírez diz algo um tanto quanto inaudível, mas na sequência a reação do Gerson é um indicativo da gravidade daquilo que foi dito. Eu até espero, fica aqui uma sugestão, que o Metaforando poderia averiguar as imagens, ele que é um perito das expressões faciais, ele poderia colaborar com este debate, apontando se há verdade ou teatralidade na denúncia, na expressão corporal e facial do Gerson. Mas nas redes, sempre nas redes, algumas coisas foram ditas, como por exemplo que o Mano, que é natural que se defenda os seus. Bem, é natural que se defenda os seus, o que não é natural é que se negue a gravidade de uma situação destas e que um técnico, ou quem quer que seja, reduza toda a denúncia, uma denúncia grave, a mera malandragem. Talvez o catimbeiro aí fosse o Mano Menezes querendo atribuir aos outros a atitude que ele próprio estabeleceu como conduta na beira do campo.
Uma outra questão que se coloca é que o Mano não calculou algumas coisas, ao meu ver, as principais. Em primeiro lugar, o Mano foi contratado, foi por algum tempo treinador do time do Bahia, que é um time que institucionalmente adota posturas libertárias, defesa de minorias, contra o racismo, contra violência contra a mulher, enfim. É um clube que, nos últimos anos, acentuou esta posição não como algo próprio daquela diretoria em questão, mas algo que diz respeito à torcida e foi bem recebido pela torcida. Boa parte dos torcedores concordam com esta posição. É claro que sempre teremos aqueles que reduzem tudo, qualquer noção básica de dignidade humana, à lacração, a mimimi, mas o fato é que a torcida do Bahia parece muito satisfeita com esta orientação institucional do clube. O Mano Menezes deveria saber que aquela postura não seria bem recebida pelo Bahia. Sobretudo, né, e o que muitos disseram, inclusive, que ele não foi demitido apenas por isso, ou por este incidente, mas por conta dos resultados ruins que apresentou nas últimas semanas. É evidente que se você é um treinador de um clube com viés um pouco mais libertário, progressista, e você vende uma sequência de resultados ruins e apresenta esta impostura na beira do campo, evidente que você assina ali a sua demissão. Foi o que aconteceu com o Mano Menezes. O Mano Menezes também não considera que ele atua na cidade mais negra fora da África. Também está no país que mais recebeu escravizados oriundos da África durante a colonização e que isso provoca distorções no nosso quadro social. O Mano Menezes parece aqui tomado pela insensatez. E é curioso que o Índio Ramírez não ocupou os trends, não ocupou ali o centro da discussão. Quem tomou para si o protagonismo foi o Mano, um técnico já limitado, que terminou a sua breve carreira no Bahia de forma melancólica, vergonhosa até. Aqui é mais um caso, né? Vamos lembrar que naquele incidente com o Jorge Jesus, o que ele quis ali foi dizer que não era nada, as pessoas são histéricas. E há algo em comum entre o Mano Menezes e o Jorge Jesus, são brancos, desconhecem qualquer noção de empatia. É claro que de lá para cá muita coisa aconteceu. Se eu fosse comentar todos os desdobramentos, nós temos deputados falando bobagem, temos indivíduos querendo lacrar para a direita, né? Porque a direita brasileira se tornou muito lacradora. Eu participei desse processo, sei do que estou falando. Além de tudo, nós temos algumas figuras negras que, divorciadas de qualquer senso de reflexão, qualquer senso de pertencimento racial, de dignidade humana, dizem que o sujeito deveria ficar quieto, afinal de contas ele é negro mesmo. Mas perceba que o problema, o Gerson, assim como o Dembaba e o outro jogador que eu me esqueci o nome agora, não reclamaram de serem, porque alguém atribuiu uma condição que não é a deles, mas por reduzir um ser humano em toda a sua complexidade a um lugar, e a um lugar que é, no entendimento de quem atribui a ofensa, um lugar subalterno, uma posição terciária, alguém que não tem direito à voz. Então, quando você aponta aquele negro ali, ou cala a boca negro, não é como você falar com um amigo, cala a boca negão, ou você comentar com alguém que é alto, nossa, você é alto. Não é disso que se trata, mas sim
de lembrar o indivíduo da posição histórica que a etnia dele ocupa no nosso processo social. É disso que se trata. É uma tentativa até de silenciamento, de carteirada. Você não pode falar isso, você não pode reivindicar a sua dignidade, pois você é negro. Então, não compartilhem estes vídeos do Todo Mundo Odeia o Chris, em que o Július diz ali que se alguém chamar o Chris de negro, ele deve aceitar porque, afinal de contas, ele é negro mesmo. Não faz sentido porque o Chris e o Július estão em um contexto de pobreza, um contexto de luta pela sobrevivência, em que o Július não tem recursos para pleitear justiça e ele deseja que o seu filho ascenda socialmente, que estude, que se qualifique, que mude a sua realidade. O Chris estudava em uma escola de maioria branca, eu assisti a série, né? Então eu peguei os detalhes, não me baseio nos memes, mas o Chris estudava em uma escola de maioria branca e corria sim o risco de eventualmente ser convidado a se retirar, caso se tornasse protagonista de confusões recorrentes. Então, tudo que ele pudesse evitar para passar daquela etapa, ele deveria evitar. É isto que o pai dele o orienta. Não é uma passada de pano para o racismo, não é de nenhuma maneira uma naturalização daquilo que é abjeto, mas sim um indivíduo e a sua família escolhendo quais batalhas devem ser travadas para que a guerra, ao final, possa ser vencida. Eu encerro, portanto, este vídeo lembrando aqui um texto do Rodolfo Rodrigues, no All Sports, que eu achei fantástico como ele resumiu toda a questão, quando ele diz que decadente, Mano Menezes envergonhou o Bahia e foi merecidamente demitido. Parabéns ao Bahia por honrar a sua trajetória, a sua história, por não agir da maneira mais conveniente. O jogador foi afastado, o caso está em apuração. Evidente que nós não temos provas materiais, porque é muito difícil se obter isso nessas situações muito cotidianas, sobretudo no meio de uma partida de futebol, onde nem sempre aquilo que é dito pelos jogadores é captado. Mas o Bahia não tomou o lado dos agressores. Quem tomou o lado dos agressores perdeu, e perdeu feio. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço que você deixe seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, espalhe este canal e esta mensagem para os seus amigos. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até!